E aí galera siciliana, tudo bem? Bom, então gravando aí mais um vídeo para vocês, para comentar então sobre o nosso assunto, de literatura, o assunto do momento, que ainda é o quinhentismo. Bom, então a gente tinha trabalhado anteriormente com a literatura dos viajantes, com a carta do Piero Vaz de Caminha. Bom, agora a gente vai entrar em outro momento quinhentismo, tá? Que é na literatura catequética. Bom, o grande nome então desse momento da literatura catequética é o padre José de Anchieta. Bom, o que acontece? O padre José de Anchieta ele tinha basicamente um propósito, que era catequizar os índios. Como a gente já viu, inclusive lá num trecho da carta do Pero Vaz de Caminha, os portugueses viam esse ambiente aqui como muito propício para propagar a fé católica. Eles viam o índio como alguém que, enfim, que poderia, potencialmente assimilar os valores cristãos, né? Bom, então, o que vai fazer o padre José de Anchieta? Bom, o padre José de Anchieta foi um sujeito relevante na nossa história, né? Inclusive ajudou a criar cidades, como a cidade de São Paulo, por exemplo. Então, basicamente, o que o padre José de Anchieta vai fazer? Ele escreve poemas, peças de teatro, tudo, tudo relacionado a essa questão religiosa. Bom, então basicamente, qual era o propósito do padre José de Anchieta? Realizar seu trabalho de catequese. Tá? Esse era o propósito dele. Então ele era um padre jesuíta. O propósito dele era esse. Tá? A função da obra do padre José de Anchieta era pedagógica e didática. Então, pedagógica é de ensinar alguma coisa. Então, o propósito dele não era propor qualquer tipo de reflexão. Né? A proposta era pedagógica, era ensinar alguma coisa para, no caso, os índios. Né? Enfim, uma função didática também, que era tornar aquilo o mais compreensível possível. Né? A maneira mais fácil de os índios entenderem aqueles valores que ele estava querendo transmitir. Bom, qual é a concepção de vida, então, na obra do padre José de Anchieta? Basicamente, ele trata sempre uma oposição, duas coisas. De um lado, as forças do bem, outro lado, as forças do mal. Tá? Bom, bem ao estilo do pensamento medieval, em que não há qualquer tipo de relativização. Então, o que existe? Ou existe o bem, se tu não está desse lado, tu, consequentemente, está do lado do mal. Então, era algo muito simples. Algo muito simples. É uma visão até um pouco ingênua da vida, mas, enfim, dentro do propósito dele de ensinar, de transmitir valores, e pela simplicidade com que ele teria que usar, enfim, ele não poderia também pegar e complicar muita coisa. Então, a maneira mais fácil então era essa. Então, na obra dele está muito presente essa dualidade. De um lado, forças do bem contra as forças do mal. Então, do lado Deus, do outro lado o diabo. Tá? A obra dele, de maneira geral, se caracteriza pela simplicidade de meios expressivos. Ela não tem nada assim de muito complexo. A gente tem que entender também que não tá, aquilo ali era para os índios, né? Então ele não poderia fazer nada de muito complexo, senão eles não conseguiriam entender o que ele estava escrevendo. Tá? Então não tinha nada, diferentemente do que a gente via lá em literatura portuguesa, coisa, por exemplo, no classicismo, referência a personagens da mitologia greco-romana, não, nada disso. Tá? Tinha que ser algo muito simples. Então a simplicidade de meios expressivos é uma característica muito marcante da obra do padre José de Anchieta. Basicamente, as características da poesia e do teatro dele. Então ele tem uma concepção teocêntrica da vida, ou seja, Deus é o centro do universo. Né? Apesar de a gente já estar no século XVI, a gente está falando de 1500,
mas ele representa, como eu disse, ele representa ainda um pensamento medieval. Então, a concepção dele é teocêntrica, Deus é o centro do universo, diferentemente de uma concepção antropocêntrica, que vê o homem como centro do universo. Não, Deus é a referência de tudo, ele é a fonte da verdade. Tá? Enfim, a temática dele basicamente é uma temática religiosa e moral. Um teatro dele é o teatro alegórico, mais ou menos, tá? Comparando, assim, mal comparando com o Gil Vicente, como a gente viu. Então, os personagens, basicamente, eles representam coisas abstratas, né? Eles representam ou o bem, ou representam o mal, representam a virtude, ou representam o vício, a degradação, tá? A diferença é que no Gil Vicente a gente tinha a presença da ironia, né? Enfim, a coisa que não há na obra do Padre José de Anchieta. Tá? Mas, basicamente, então, o propósito da obra do Padre José de Anchieta é fazer o seu trabalho de catequese, é propagar a fé católica. Tá? Bom, apesar disso tudo, né, claro, a obra dele a gente não pode botar no mesmo saco, digamos assim, de toda a literatura do quentismo, porque, diferentemente da literatura lá dos conquistadores, né, que não havia propósito artístico nenhum, na obra do Padre José de Anchieta, principalmente no teatro, também não há propósito artístico, mas tu já vê algo de criativo, né? E principalmente na poesia dele. Né? Na poesia dele, realmente, aí é que ele se destaca mais, né? na sua parte, enfim, criativa, né? Nas suas habilidades como poeta. Então, na parte do teatral, né? Na sua dramaturgia, então algo mais simples. Na sua poesia, né, segundo especialistas, né, é que realmente ele ganha maior destaque, tá? Enfim, como personagem, né, da nossa literatura, certo? Bom, então eu passei para vocês aí um trecho de uma peça de teatro, né, de um auto para vocês. Então vocês leiam esse trecho e depois respondam as questões ali. É coisa muito simples, tá? Um trecho muito pequeno, certo? Então tá, então até a próxima, pessoal.